Então vamos lá. Qual a primeira parte aqui que eu quero trazer para vocês? Para vocês terem atenção na hora de vocês pegarem empresas que tenham retenção de ISS, tá? O que é isso, Pedro? Retenção de ISS. Existem alguns serviços que dependem, quando o nosso cliente ele presta esse serviço para outro município, há que se fazer essa retenção do ISS. Por exemplo, nós somos contabilidade. Eu aqui, Pedro, como contabilidade, presto serviço para o Brasil inteiro, tá? Então, o serviço de contabilidade não há que se falar de retenção de ISS na emissão da nota fiscal, tá? Em regra geral, o ISS ele é devido no estado, no município do prestador de serviço. Então, meu município é Rio de Janeiro, então, via de regra, o ISS é devido no meu município, né? No município aqui do Rio de Janeiro. Independentemente se eu presto serviço aqui para o Rio de Janeiro ou para qualquer estado, qualquer município do Brasil. Mas existem alguns, tá? Tem uma legislação que eu não sei de cor aqui, mas depois eu vou deixar para vocês, tá? Que diz quais são as atividades que são passíveis de retenção. Só que, como a retenção ela é municipal, o que é o conselho? Se vocês pegam algum cliente que vai prestar serviço em outro município, vocês analisarem, tá? Se essa atividade desse cliente é passível de retenção naquele município. Que pode ser, por exemplo, uma atividade de consultoria no município de São Paulo, estou dando um exemplo, né? Tem que ter retenção. E no município de outro estado, do outro município, não há que se falar de retenção. Então, é um assunto que a gente tem que estudar a legislação do município, tá? Para que não haja problema. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, né? Pedro, meu cliente é do Rio de Janeiro, mas prestou um serviço que é passível de retenção em outro município. Por exemplo, o município aqui de São Gonçalo, aqui que o Nelson colocou aqui, tá? É outro município, então eu fui prestar o serviço para lá e aí a Prefeitura de São Gonçalo está dizendo que esse serviço ele tem que ser retido. Porque para esse caso, ao invés do ISS ser devido no município do prestador, nesse caso, o ISS vai ser devido no município do tomador do serviço, aquele que está, para quem a nossa empresa, lá, o nosso cliente, está prestando o serviço. Quando isso ocorre, na emissão da nota, quando o seu cliente for emitir uma nota fiscal para o tomador, que está lá em São Gonçalo, na hora da emissão, tem que colocar que existe retenção de ISS. Tá? Vai colocar lá, clicar no botãozinho, tem lá uma aba, dependendo da nota fiscal que você vai fazer, tem um campo específico para você colocar e dizer que há retenção de ISS. Aí tem que clicar naquele valor, tá? E o sistema, a nota fiscal lá na hora que você está fazendo, ele te pede o percentual do ISS, tá? E aí que acontece uma coisa que eu vejo que as pessoas, que eu peguei casos de cliente que errou, tá? Eu peguei um cliente que ele veio de outro contador e o contador simplesmente teve a retenção, ele prestava serviço para o município, teve a retenção, ok, mas a retenção, ele colocou ali, ele colocou aquela retenção na descrição da nota. Tem uma parte da nota fiscal que a gente escreve qualquer coisa ali, né? Discriminação de serviço. Aí você escreve o serviço tal. E o contador colocou lá, retenção 5%. E aí, o cliente estava sendo retido 5%, o tomador de serviço, por exemplo, o serviço era 10 mil, a retenção, vamos dizer que era de R$500. O tomador do serviço pagava 9.500 e o cliente, né, o serviço foi 10 mil e o cliente recebia 9.500. Só que quando ia apurar no Simples Nacional e exportava a nota fiscal ia no valor inteiro, no valor de 10 mil. E o cliente apurava o Simples Nacional de novo e aí pagava novamente o ISS 2 vezes. Só que é errado, né? Então, por isso que na hora da emissão da nota tem que colocar esse ISS no campo correto, lá de retenção, e colocar o percentual. E na nota vai aparecer as 3 informações. Valor bruto do serviço, total do serviço, vamos dizer que é 10 mil, tá? Aí valor retido de ISS, vamos dizer que nesse caso é R$500. E depois lá embaixo tem lá, valor líquido, né? Valor total recebido. E aí vai ser os 9.500. Então o XML, a nota fiscal, vai ter essa informação da retenção de ISS. E quando a gente for apurar lá no site do Simples Nacional, vamos colocar no campo específico, que depois eu vou mostrar aqui para vocês. E nesse campo específico, o sistema vai entender que, o governo também vai entender que desses 10 mil, o ISS não tem que ser cobrado, não tem que ser apurado,
porque ele já foi retido de forma antecipada, tá? E a obrigatoriedade de pagar essa guia do ISS que foi retido não é do prestador de serviço, é do tomador de serviço. Então, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar aqui, né? É do Nelson aqui, por exemplo, que é lá de alguém aqui que botou que é de São Gonçalo, né? O Marcos. Então, quando eu prestei o serviço para o Marcos lá em São Gonçalo, teve a retenção na nota. Então, o Marcos vai ficar responsável, tá? Para gerar a guia, lá o DARM lá do município de São Gonçalo, a guia de ISS, e pagar para lá, né? Então, eu não tenho, o prestador de serviço não tem essa obrigação de gerar essa guia. Quem vai ser o tomador de serviço, tá? Então, tem que ficar bem claro isso, porque eu já peguei casos de erros dessa forma, tá? Então, tem que colocar a retenção do ISS no campo correto na hora de emitir a nota fiscal, tá, galera? Para não ter problema, tá? Porque se coloca no campo errado, como esse que eu falei do meu cliente que veio de outro contador, colocou no campo errado, a nota fiscal não tem informação nenhuma de retenção. Então, se, por exemplo, eu pego essa nota fiscal que não tem a emissão dessa nota com a retenção do ISS, que ele colocou no campo todo errado, eu não posso chegar lá no site do Simples Nacional, na apuração do Simples Nacional, e dizer que teve retenção. Porque se tiver alguma fiscalização, vai ter problema. E outra, a própria prefeitura ela já vai saber, né? Ela vai pegar lá a apuração do mês, sei lá, 3. Ué, mas na nota fiscal aqui do mês 3 não teve nenhuma nota com retenção. Mas na apuração do Simples o cara tá colocando que teve retenção. E aí vai ser chamado para se explicar, né? Pode ter um problema aí, né? Então, se você não conseguir retificar, não der mais tempo de retificar a nota para colocar a retenção e o tomador pagar, a prefeitura vai mandar que você apure o Simples Nacional sem retenção de ISS. E você vai acabar pagando 2 vezes ali. O seu cliente, né, vai acabar pagando 2 vezes o ISS, tá? Então, isso é muito importante. Saber onde colocar e saber que tem que colocar lá e tem que ter, essa informação tem que aparecer no campo específico da nota fiscal de serviço que você for fazer para o seu cliente ou o seu cliente for fazer.